Bom, gente, boa noite, né? A gente já estava aqui conversando anteriormente. Agora, como eu falei, eu estou colocando aqui a nossa aula para poder ser gravada, para a gente depois compartilhar lá no Google Classroom para os demais colegas que tenham interesse. E como eu falei no nosso grupo de WhatsApp, como eu já havia falado a semana passada, na atividade que eu postei na semana passada para vocês, eu quero falar um pouco a respeito de concreto, plano de concretagem, coisas desse tipo. Desde as nossas aulas presenciais, eu já havia falado para vocês que a nossa aula de tecnologia do concreto ela é uma aula muito repetitiva. Por que, que eu posso considerar essa aula como repetitiva? Veja bem, tecnologia do concreto. Concreto, o material mais importante que nós temos dentro da construção civil. Impossível eu não falar de concreto ou puxar conceitos de que eu tenho do que é um concreto toda a aula. Aí às vezes a pessoa pode falar, mas é muito repetitivo, muito maçante, muito isso, muito aquilo. Aí cai naquilo que a gente sempre conversa. Bom, você está fazendo o curso aqui de construção civil, de técnico em edificações. Falta falar, o material mais importante que temos dentro da área de construção civil, concreto. Se você acha chato, maçante, aprenda a gostar. Não tem muita escolha, tá? Então, meu intuito hoje, eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem visualizar e acompanharem junto comigo, é o seguinte. Eu quero dar uma corrida com vocês com a apostila que eu mandei da ABESC em algumas aulas anteriores. Tá? Eu acho que eu mandei na nossa videoaula 3 aqui o nosso manual nosso manual do concreto de dosagem em central da ABESC, né? Quem que é a ABESC? Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Concretagem do Brasil. Como eu comentei em algum momento com vocês, essa apostila eu já utilizo ela há muito tempo, ela faz parte do meu acervo particular. Gosto muito dessa apostila, ela é uma apostila muito didática, muito intuitiva e ela sana várias dúvidas a respeito de concreto e dos materiais constituintes do concreto que nós temos. Então eu quero dar uma corrida hoje com ela até a parte que a gente começa a falar de plano de concretagem. E aí eu acredito que vocês tenham alguma dúvida a respeito até do exercício que eu propus para vocês de plano de concretagem. Bom, uma associação ela é composta por empresas, né? Vocês devem ter percebido que aqui nós temos alguma das maiores fornecedoras de concreto usinado, né, do país. A gente não precisa ficar fazendo propaganda, mas são empresas conceituadas e isso traz até uma credibilidade maior a esse material. Apresentação do material e aqui o que a gente já começa a falar um pouco a respeito hoje, o nosso índice, o nosso sumário, né? Então, entrando um pouco da conceituação de cimento e concreto, entrando um pouco aqui na conceituação de qualidade, a gente sempre fala que o que nos leva a fazer um curso, buscar um curso, seja esse curso de nível técnico, esse curso de nível superior, seja ele de qualquer nível que nós nos interessemos, uma das principais coisas é a qualidade, né? E dentro dessa nossa área de construção civil, é sabido, né, por todos que às vezes as pessoas elas não possuem nem o primeiro grau completo, enfim, são situações deficitárias que o nosso país enfrenta e são pessoas que encontram na construção civil
uma área de atuação que abraça essa grande mão de obra. São pessoas que têm muito a nos ensinar também dentro da vivência de obra, vivência de campo. Porém, muitas vezes aquelas pessoas elas não têm um conhecimento técnico, e ela não tem um conhecimento técnico mesmo por conta que ela nunca fez um curso dentro da área, seja esse curso de nível técnico ou nível superior, e ela tem aquela vivência, aquele conhecimento do dia a dia que é de suma importância. Porém, você tem que agregar esse conhecimento do dia a dia com um conhecimento profissional. Você agregando essas duas coisas, você chega na qualidade. Eu sempre falo isso para vocês. Então você está juntando aquele diploma que você almejou, que você acabou conquistando pela sua persistência, pela sua força de vontade, com aquele conhecimento agregado no dia a dia de um canteiro de obras. E isso existe muito dentro da nossa área de construção civil. E a pessoa que consegue agregar esses dois itens, com certeza ela acaba chegando numa qualidade, numa excelência do seu trabalho. E é isso que eu desejo a todos, né? Nós que nos comprometemos a estudar na área de construção civil. E é o grande prazer que a gente tem, sempre olhando para trás, em ver as conquistas e as pessoas que estão ao nosso redor, tudo aquilo que nós conquistamos. Aqui um pouco a gente vai falar um pouco dos concretos utilizados, tá? Concreto bombeável, concreto pesado, concreto leve. Tem uma tabelinha aqui nessa apostila bem interessante, uma tabela resumo, que ela é bem intuitiva e bem importante para a gente. O roteiro para a escolha de concreteira, o que nos leva à escolha dessa concreteira? A questão de garantia de concreto, a gente começa a falar um pouco a respeito daquela questão da NBR 7212, da validade lá das 2 horas e meia, né, do concreto, que a gente sempre fala em toda a aula. E aí, por fim, no dia de hoje, o plano de concretagem. Parece assim uma coisa, você fala, nossa, né? O que é isso, né? Mas é uma coisa extremamente simples, e até a apostila aqui ela usa um termo que eu acho perfeito para o que vem a ser um plano de concretagem. Ela usa o termo checklist, né? E o que é, né, esse termo checklist? Checklist é um passa não passa, né? O que seria um passa não passa? Você tem um questionário na sua mão, você pode elaborar esse questionário, e para uma infinidade de atividades, uma infinidade de serviços que você queira executar, ou alguma coisa dentro da sua vida que você queira saber. Por exemplo, eu posso fazer um checklist para poder saber como está a nossa saúde. Em geral é assim que a gente faz. Agora a gente está numa época que dá para usar um exemplo até legal. Se você vai em algum mercado, vocês devem ter ido em algum mercado que isso aconteceu, ele faz um checklist para você poder entrar. O que é esse checklist? Vem lá algum funcionário, coloca um álcool em gel na sua mão, você passou, higieniza a sua mão, e aí vem, talvez esse mesmo funcionário ou um outro vem medir a sua temperatura corporal, e se essa temperatura está abaixo de, em geral, 37,5, eles deixam você entrar no mercado. Por quê? Ele fez um checklist com você e ele deu ok, que você está apto dentro de algumas condições que a OMS nos impõe, de você não estar com o vírus, né, do Covid, e aí você está apto dentro desse checklist imposto pela OMS ou órgãos competentes de saúde, você está ok, de acordo, para poder realizar suas compras. Então, um plano de concretagem, a gente vai chegar no capítulo aqui que fala do plano de concretagem, ele segue muito essa linha de raciocínio. Bom, cimento e concreto, aqui ele começa com um ponto muito interessante, né? Ele fala assim, em geral, entende-se cimento e concreto
frequentemente confunde-se cimento e concreto, né? Esse é o termo que ele fala. Ele fala que vamos esclarecer, e esse esclarecimento ele está basicamente aqui nesse fluxograma que nós, já nos nossos questionários anteriores, nas nossas aulas presenciais, nas nossas aulas à distância, nós já falamos bastante a respeito do que tem nesse fluxograma, certo? O que esse fluxograma fala é o seguinte: nós já falamos em algumas aulas passadas, algumas aulas anteriores, até dentro das nossas aulas à distância, eu consigo definir, através desse fluxograma, diferenciações entre o que vem a ser argamassa, o que vem a ser o concreto, o que vem a ser pasta de cimento. Se eu misturo cimento e água, eu vou ter a pasta de cimento. Se eu misturo cimento, água e areia, que é o nosso agregado graúdo, eu chego na argamassa. E se eu misturo cimento, água, areia, que é o nosso agregado miúdo, e o nosso agregado graúdo, que é a brita, eu tenho o concreto. É bem legal esse fluxograma. Vejam então que eu não posso confundir cimento com concreto. Cimento é cimento, concreto é concreto. Aqui ainda dentro do meu fluxograma, eu tenho outras subdivisões. Se eu agrego o aço a toda essa conceituação, eu chego no meu concreto armado. Se eu agrego fibras, eu chego no meu concreto armado com fibras. Se eu agrego tela na minha argamassa, eu tenho minha argamassa telada ou armada. Vejam que é bem legal esse fluxograma. Ele parece óbvio até, mas se a gente volta para aquelas pessoas leigas do nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas que a construção civil absorveu elas para poderem fazer as atividades dentro do ramo da indústria da construção civil, isso não é tão claro na cabeça delas. Por que isso não é tão claro na cabeça delas? Porque essa conceituação ela não é tão simples quanto parece. Muitas vezes essas pessoas elas falam, é a massa, é a massa, é a massa. Ora, mas que massa? O que é essa massa? É pasta? É argamassa? É concreto? Ou seja, essa conceituação ela não é tão simples. Roberto, boa noite. Vi que você entrou, né? Bem-vindo. Espero que você esteja bem aí da nossa parte aí do questão do coronavírus, né? Ainda não tive oportunidade de falar com você nas semanas anteriores, que a gente já está fazendo essas aulas nossas há algum tempo. Até depois eu quero ouvir um pouco de você, como que você está, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa sanar esse questionamento. Vou até pedir para vocês todos, para a gente poder continuar aqui todos ouvindo nesse momento enquanto eu estou falando. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta nesse momento, para eu continuar correndo, que eu quero falar a respeito da apostila da ABESC, para vocês, por gentileza, deixarem o microfone de vocês silenciado para a gente poder fazer uma gravação que tem um áudio melhor e todo mundo consiga ouvir de uma forma legal, tá? Bom, continuando aqui a nossa apostila que eu coloquei para vocês da ABESC. Ô, professor. Oi. Eu acho que ele não sabe mexer não para baixar o áudio. Será que tem como? Conseguiu. Tá, baixei de vocês, pronto.
Vamos lá, vamos continuar. Em qualquer momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer uma pergunta, é só fazer algum sinal ou desativar o áudio ou ativar o áudio de vocês, vocês conseguem. Bom, a gente mostrou aqui essa primeira diferenciação do que é cimento, do que é argamassa, do que é pasta, do que é concreto. Eu não posso confundir cimento com concreto. Cimento é o elemento mais importante do concreto, mas cimento é cimento, concreto é concreto. Tá? Aquela questão que a gente estava falando, a busca da qualidade. Então, assim, vejam só, por que eu corro atrás do meu estudo, por que eu corro atrás de fazer um traço de concreto, que é o que a gente vai começar a falar em breve. O que é essa qualidade que o ensino acaba nos dando? Tá? A apostila da ABESC ela elenca alguns elementos. Ora, se eu tenho qualidade na minha atividade, na elaboração do meu traço de concreto, logo, consequentemente, eu tenho eliminação de perda de materiais, perda de insumos. Perda gera a racionalização número de operários. Às vezes eu não preciso de uma quantidade alta de operários para poder fazer um determinado tipo de serviço. Vejam que na nossa disciplina de tecnologia do concreto, ela puxa outras disciplinas. Ela puxa aqui uma disciplina de planejamento e controle de obras. Essa parte de controle de obras, da parte de orçamento de obras. As disciplinas elas se casam, elas conversam entre si. Com qualidade, eu tenho uma maior agilidade. Com qualidade, consequentemente, claro que eu tenho uma garantia da qualidade, é até redundante isso, mas é verdade. Redução no controle de suprimentos, isso aqui torna-se até repetitivo, porque eliminação de perdas é redução de controle de suprimentos. E aqui o que eu sempre falo para vocês, e eu acho que talvez seja o elemento mais importante que a qualidade nos traz. Qualidade, ela gera redução no custo de obra, ou seja, ela nos gera economia. É aquele exemplo que eu sempre uso para vocês. Às vezes a pessoa fala, mas o meu bisavô, ele fez uma casa há 60 anos atrás e a casa está de pé até hoje. Ora, claro que a casa vai estar de pé até hoje, mas será que essa casa não foi superdimensionada? Será que com a quantidade de materiais que foi utilizado para confecção dessa casa, eu não poderia ter feito 2, 3 casas? E é isso que a qualidade nos dá. Ela acaba dando o que eu acho que é o principal elemento, que é redução num custo de obra. Os concretos utilizados, os concretos mais usualmente usados dentro do nosso canteiro de obras, dentro da elaboração das estruturas, da construção das estruturas que nós temos. Eu vou falar dos mais importantes, tá? O bombeável, que eu posso falar, ele é até o sinônimo de concreto usinado, né? Ele é aquele concreto que a aplicação dele é de uso corrente em qualquer obras de difícil acesso. Por que difícil acesso? Imagine que eu estou fazendo uma concretagem de um edifício de 20 andares, eu preciso preencher algum elemento lá no 20º andar. Eu não vou levar esse concreto de jerica, de carrinho, através de uma cremalheira, ou tão menos eu vou levar a betoneira no 20º andar com um helicóptero. Então eu preciso de um concreto que seja extremamente bombeável, que de preferência ele seja extremamente trabalhável para que ele consiga vencer esse vão. Então aqui ele fala até a vantagem que eu tenho, ele tem uma rapidez maior nessa concretagem, justamente por conta que ele tem uma trabalhabilidade maior, então eu consigo trabalhar com ele de uma melhor forma. Concreto resfriado,
eu acho que ainda não falamos a respeito disso, mas o cimento, a partir do momento que ele entra em contato com a água, uma das principais reações químicas que acaba ocorrendo lá dentro, que é o que nós já falamos, que é o nosso tempo de pega, essa reação química ela gera calor. Agora imagine que eu tenho um grande volume de concreto, então são aquelas concretagens pesadas, eu tenho um grande bloco de fundação com 1000 metros cúbicos de concreto, é um volume extremamente alto de concreto. E uma das coisas nocivas durante o processo de pega e, consequentemente, o processo de cura do meu concreto é elevadas temperaturas. Mas vejam, vira uma coisa conflitante, né? Porque eu acabei de falar que uma das reações químicas que o concreto acaba gerando é o seu processo de pega. E esse processo de pega, ele elimina calor. E eu acabei de falar que o calor em excesso ele é nocivo para o concreto. Por que ele é nocivo para o concreto? Ele é nocivo o quê? O calor gerado em exagero, o calor em uma quantidade muito grande, quando a gente gera muito calor, quando a gente está com muito calor, o que acontece? Você está com muito calor, a resposta do seu corpo é você sua, né? Seu suor. O concreto ele não vai suar, porém a tendência é a água que tem dentro do traço do meu concreto evaporar por causa do grande calor que tem. E nós já falamos que o traço do concreto é uma receita de bolo que eu não posso mudar. Se eu perco essa água por conta desse calor excessivo, dessa evaporação, eu estou alterando o traço do meu concreto. Ao alterar o traço do meu concreto, o meu resultado final do meu concreto endurecido ele vai estar perdendo resistência. Se ele perde resistência, é porque todos os grãos de cimento dentro desse meu concreto eles não foram hidratados adequadamente. Se eles não foram hidratados adequadamente, eu posso gerar fissuras e trincas. E isso é nocivo à minha estrutura. Ora, qual a solução então? Concreto resfriado. O que vem a ser um concreto resfriado? Apesar do nome parecer algo que talvez seja muito difícil de se entender, nada mais é do que eu colocar no meu traço de concreto, em vez de colocar a água no seu estado líquido, eu coloco ela no seu estado sólido. Qual que é o estado sólido da água? O gelo. Então eu consigo colocar o gelo, que o gelo ele consegue retardar esse processo de aquecimento. E retardando esse processo de aquecimento, eu consequentemente diminuo a quantidade de fissuras futura, diminuo a evaporação dessa água do meu calor de hidratação, e não altero o traço do meu concreto. Tá? Então, o concreto resfriado ele é utilizado em grandes volumes de concretagem, onde eu tenho a propensão de geração de calor. Aqui, concreto colorido também tem a sua aplicação, vantagem. Concreto projetado ele é um concreto que dispensa utilização de formas, ele é um concreto autoadensável, em geral ele é um concreto que tem uma caracterização também mais fluida, mais densa, que ele consegue preencher os vazios de uma forma que seja melhor para a confecção dessa estrutura, muito utilizado em túneis, taludes. O Ari, né, bem famoso, concreto Ari, ou de alta resistência inicial, como o próprio nome dele já sugere, ele tem um pico de resistência nos seus primeiros dias de vida, ele consegue já nos seus 3 primeiros dias de vida atingir algo em torno de 70% a 80% da resistência que aquele concreto deve ter no seu 28º de dia. E uma das grandes vantagens, como está aqui na nossa tabela, ele consegue ter um melhor aproveitamento de formas,
ou seja, uma rapidez na sua desforma e aí, consequentemente, eu tenho um ganho de produtividade. Digamos que você tenha uma empresa de pré-moldados e você tem uma capacidade de produção de 200 peças pré-moldadas dia. Você não precisa necessariamente ter 200 conjuntos de forma para poder fazer a produção de 200 peças pré-moldado dia. Tá? Se você faz a confecção dessas peças com um concreto de alta resistência inicial, você vai desformar essas suas peças com menos tempo de vida e aí, consequentemente, você acaba aumentando a sua produtividade. Concreto fluido, que ele consegue preencher os vazios com uma melhor qualidade. Concreto pesado, concreto leve. Depois gostaria que vocês lessem, né, todos com calma. Eu estou dando uma pincelada aqui nos principais, tá? Concreto para pavimento rígido, né? A gente pega rodoanel. O rodoanel ele é feito, né, em concreto estrutural. De modo geral, pavimentos rígidos, eles não que eles sejam melhores, eu não posso falar que um pavimento é melhor que o outro, essa caracterização ela é errônea sendo colocada dessa forma. Tanto pavimento rígido quanto pavimento flexível, que é o asfalto convencional que nós temos, o betume, né? Eles têm as suas características, as suas vantagens. E o pavimento rígido ele é indicado para alto fluxo, né, de veículos. Tá aí como exemplo o rodoanel, e uma das suas principais características é a durabilidade e, como está falando aí, menor custo de manutenção. Porém, ele tem um alto custo de execução, né? Ele é muito mais caro do que um concreto flexível, um concreto betuminoso. Então, o aporte financeiro que você faz inicialmente é muito maior para um pavimento rígido. Diversos outros aqui, submerso, né? Obras de pontes que passam sobre rios, obras marítimas, e ele tem como uma das suas principais características a resistência à agressão química, né? Imagine eu executando hoje uma ponte, um viaduto que passe sobre o rio Tietê, o rio Pinheiros, e eu tenha que fazer alguma fundação que esteja submersa nessas águas, né? São águas extremamente químicas, águas que têm compostos químicos que são extremamente agressivos ao concreto. Então, eu tenho condições de, num concreto que eu chamo de submerso, utilizar certos aditivos que deem características que eles possuam uma maior resistência à agressividade de agentes químicos. Aqui também eu tenho a colocação do grout como um concreto, tá? É muito discutível o que é o grout, né? Em geral, o grout ele é utilizado para reparos. Então, por exemplo, se eu faço uma desforma de alguma estrutura e eu encontro alguma bicheira nessa desforma, eu tenho condições de apicoar essa bicheira, fazer a higienização adequada dessa bicheira e fazer a aplicação do grout, que a grosso modo seria um remendo. Porém, ele é um elemento tão nobre, que tem características de ganho de resistência tão alto e um elemento oneroso, ele não é um elemento barato e não é adequado eu falar que ele é um remendo, tá? Mas a grosso modo ele é um remendo e ele pode ser colocado como um tipo também de concreto. Eu não gosto muito dessa colocação a respeito do grout, porque eu entendo que para ser concreto você tem que elaborar um traço e muitas vezes o grout ele não é elaborado com um traço onde tem brita. E como nós vimos aqui no nosso fluxograma, para eu considerar algo como um concreto, eu tenho que ter a adição do meu agregado graúdo, que são as britas. Roteiro para a escolha de concreteira, aqui nesse capítulo ele é falado também daquela questão
que nós falamos do tempo de validade do concreto. É bem legal aqui, lógico, a ABS que vai puxar a sardinha para o lado deles, mas o tempo de funcionamento, experiência que a empresa tem no mercado, mas claro, você não vai comprar elementos de pessoas que sejam fornecedoras de um material duvidoso, né? Quando a gente fala de eficiência, de mistura de um caminhão betoneira, o meu concreto ele tem que estar sempre em mistura, desde que ele sai da usina até a entrega na minha obra, ou chegando lá na minha obra, eu tenho que fazer a volta da minha betoneira para o meu concreto ele estar bem misturado, os agregados estarem bem misturados junto com a pasta do meu concreto. Aqui duas NBRs que eu acho que são extremamente importantes para nós, né, da área de construção civil, a NBR 6118, eu sempre falo dessas duas NBRs. A NBR 6118, que é de obras de construção de concreto armado, e a 7212 é na 7212 que fala do tempo de validade do meu concreto. O que é o tempo de validade do meu concreto? Eu sempre bato nessa tecla. Hoje, inclusive, eu acompanhei uma concretagem de um elemento estrutural. Esse tempo de validade é a partir do momento que a água entra em contato com o grão de cimento, ou seja, a partir do momento que as reações químicas se iniciam dentro da elaboração do meu traço de concreto, esse é o momento zero. E desse momento até 150 minutos de vida ou 2 horas e meia de vida, esse meu concreto ele é válido e ele tem que ter sido aplicado, lançado na minha estrutura de concreto. Ou seja, a partir do momento que a água entrou em contato com o concreto e eu comecei as reações químicas provenientes desse casamento, dessa elaboração desse traço de concreto, eu tenho 150 minutos para esse concreto já estar lançado lá na sua estrutura final. Isso a gente sempre chama de validade do concreto. Onde que eu vejo isso, né? Lembrando que a gente está falando aqui no caso de concreto usinado, mas mesmo que você esteja batendo um traço de concreto numa betoneira na sua casa, você tem que saber que a partir desse momento de mistura você tem 2 horas e meia da validade desse material. Caminhões betoneira, eles vêm com a sua nota de concretagem. Nessa nota de concretagem vem lá o horário que foi feito essa mistura, o traço desse concreto, tá? Que você pediu lá da usina. Vem informações extremamente importantes. Quanto de água que eu ainda posso adicionar na minha obra, porque sim, eu posso adicionar um coeficiente de água dentro da minha obra. Isso eu quero debater em próximas aulas com vocês. E são elementos extremamente importantes e são discriminados, principalmente nessa NBR 7212. Ela é extremamente interessante de ser lida. Eu acho que essas duas primeiras NBRs, elas são NBRs que valem como elementos que nós devemos ter salvos em nossos materiais próprios. E aí a gente já começa a entrar um pouco a respeito do que vem a ser o nosso plano de concretagem, né? Qualquer coisa que você planeja, né? Eu estou planejando fazer uma viagem, eu estou planejando comprar um carro, eu estou planejando fazer qualquer coisa, né, que seja cabível ao que venha a ser planejamento. Entende-se que é algo organizado, e sendo algo organizado, eu já posso considerar que isso está inserido no meu plano de concretagem, né? E falando-se a título de concreto
Ele tem resistência, que é a resistência discriminada em projeto. Ele tem uma trabalhabilidade, que é o que vai garantir o seu melhor ou pior lançamento dentro do meu canteiro de obras. E essas são informações que eu preciso ter para eu poder encomendar esse concreto para minha concreteira. Eu vou fazer a solicitação desse concreto de duas formas. Ou eu faço a solicitação em cima eu falo, olha, eu preciso de um concreto de 40 MPa. Entende-se que esses 40 MPa é a resistência que esse concreto tem que ter no seu 28º dia de vida. Ou, se eu já desejar, eu já chego com a receita de bolo que eu preciso para essa minha concreteira. E o que é essa receita de bolo? É o meu traço de concreto, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Quando eu começo a falar do meu plano de concretagem, o que vem a ser o plano de concretagem? Esse primeiro parágrafo da apostila da ABS, que eu acho que ele é bem feliz, ele fala: o plano de concretagem é um conjunto de medidas a serem tomadas antes do lançamento do concreto para assegurar a qualidade da peça a ser concretada. Ora, o que nós falamos até agora? Estamos aqui há mais ou menos meia hora falando. Estamos girando em torno do quê? Olhem as palavras quais são: qualidade, plano, ordem, organização. Ou seja, subentende-se que se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver uma ordem, um sequenciamento, se eu não tiver, como já falamos lá atrás também, um checklist, eu não terei um plano de concretagem adequado. Eu não terei um plano de concretagem que vai nos gerar todos aqueles itens que falamos no começo da nossa aula, que são itens importantes que nós devemos ter conosco para que nós tenhamos uma obra que tenha ganho de mão de obra, que tenha economia, que tenha qualidade. Tudo isso, um dos itens que vão me garantir se eu estou numa obra que efetua-se excessivas concretagens, é um plano de concretagem. Um plano de concretagem nada mais é do que uma organização. E aí estamos entrando dentro de um ramo da construção civil que, se você for ficar discutindo, eu poderia ficar aqui horas e horas falando. São ramos administrativos. Mas eu tenho que ter esses conceitos de organização, esses conceitos de administração, que dentro, especificamente aqui do nosso curso técnico, nós dialogamos a respeito dessa parte de organização, de administração, numa disciplina que se chama Planejamento e Controle de Obras. Se eu não tiver essa organização, essa administração, eu não vou ter um bom plano de concretagem. Aqui na nossa apostila, ela apresenta um exemplo do que pode ser um bom checklist para que esse plano de concretagem ele seja adequado. Isso não significa que esse plano de concretagem ele seja engessado, ou seja, eu posso colocar ou suprir qualquer um desses itens que a ABESC nos propõe como um checklist para execução de uma concretagem. Bom, vamos ver aqui o que a ABESC nos coloca como um plano de concretagem bacana para que nós executemos nossas obras de construção civil. Formas e escoramento. Vejam que é um passa não passa, aquilo que eu falei lá para vocês, lá atrás. Confira as dimensões baseadas no projeto. Interessante. Mais uma vez, parece meio óbvio? Parece. Porém, imagine que eu tenho que concretar um pilar retangular de 40 por 20 centímetros. Só que lá a minha forma, sabe-se lá por que motivo, ela está de 20 por 20, uma forma quadrada.
ela está em acordo com esse meu checklist? Não. Se não está em acordo, o que eu devo fazer? Estar em acordo com as dimensões do projeto. Vejam que é um passo a passo, uma receitinha de bolo que, no final das contas, nós damos o nome a essa receita de bolo de plano de concretagem. Nada mais é do que um checklist, uma grande organização, uma grande administração, seja do nosso tempo, seja dos nossos insumos, materiais ou humanos, que vão lá no fundo nos gerar economia e produtividade. Assim como esse primeiro exemplo, eu tenho diversos outros exemplos. Esse aqui eu acho bem legal, eu tenho que verificar a estanqueidade da minha forma para evitar a fuga de nata. A nata, ela tem quem na nata, lá no nosso fluxograma que nós vimos? O cimento, e o cimento é o elemento mais nobre do meu concreto. Então o que eu menos quero é que a nata do meu concreto fuja durante o lançamento do concreto. Só que eu tenho que verificar essa estanqueidade da minha forma de concreto antes da concretagem. Vejam então que isso é um pré-execução, é um pré-lançamento. Olhem só que legal, eu consigo definir o meu plano de concretagem em pré, durante e depois. Daqui a pouco a gente já vai ver isso aqui. Por enquanto eu estou falando dos elementos pré-concretagem. Nós, e eu me incluo nessa qualidade de nós, que somos da área de construção civil, e eu sou extremamente um adorador dessa parte de lançamento de concreto, de elaboração de traço de concreto, gosto muito dessa área. Nós temos que fazer algo que se chama, e eu faço isso muito, que é liberação de concretagem. O que é essa liberação de concretagem? Ela está dentro do meu plano de concretagem, dentro do pré-concretagem. E é dentro do pré-concretagem que eu vou observar condições de forma, condições de estanqueidade, condições de limpeza de forma, tudo isso está aqui. Tá? Capacidade de suporte dessas formas, se ela consegue suportar o volume de concreto que vai estar sobre ela. Será que eu concretando uma laje e em cima dessa laje de concreto eu tenho um volume alto de concreto e essa laje não está bem escorada? Será que vai suportar essa laje? Ela não vai embarrigar? Ou seja, eu tenho que ver tudo isso antes. Tudo isso tem que estar antes no meu plano de concretagem. Eu não posso ver isso durante. Se eu estou vendo durante, eu estou perdendo material, perdendo tempo. Posso estar perdendo vidas humanas, não sei. Se os colegas de trabalho estão próximos e eu tenho um rompimento por causa de um mau escoramento e todo esse volume de material cai sobre esse colega de trabalho. Ou seja, vejam a importância de um plano de concretagem. Armadura. O que eu verifico nas armaduras? Ora, também verifico a dimensão das bitolas. Se o meu projeto está pedindo um ferro de meia e lá no meu campo, a minha estrutura ela foi armada com um ferro de 3/8, um ferro de 1, seja lá, qualquer outra dimensão, divergente do que o meu projeto pede. Isso também não está correto. É aquele passa, não passa. Confira o posicionamento das armaduras. Com o quê? Com o meu projeto. O meu projeto é o direcionador desse meu checklist pré-concretagem. Fixação. A amarração dos meus ferros está adequada? Será que no momento que eu fizer o lançamento do concreto, essa amarração, se ela foi mal feita, a dobra do arame, será que vai suportar? Será que eu fiz com um arame adequado? Será que foi feito com arame? Você tem que ver tudo em obra. Cobrimento. Extremamente importante a questão de cobrimento. O que é cobrimento? É a distância que eu tenho
entre a face externa do meu concreto acabado e a ferragem. O cobrimento ele é muito discutido na NBR 6118. Nós podemos um dia fazer uma aula só a respeito de cobrimento. Cobrimento é extremamente importante, as pessoas não dão atenção a cobrimento. Mas, digamos que, nesse meu checklist, eu veja armaduras encostadas nas formas. Essa ferragem está sem cobrimento nenhum, cobrimento zero. Eu estou criando um ponto de entrada de umidade, entrada de água que, com o tempo, irá começar a corroer a minha estrutura de tal forma que essa estrutura pode entrar em colapso. As pessoas não dão o devido atendimento, importância ao cobrimento. Eu vou fazer uma aula específica só de cobrimento. Cobrimento é um dos elementos mais importantes que as armaduras da minha estrutura de concreto armado devem possuir para que eu não tenha problemas de patologia no futuro. E tudo isso ainda está no meu pré-concretagem, dentro do meu plano de concretagem. Aqui diferentes colocações. Aqui fala limpe a armadura. Oxidação, só se for aquela oxidação que já está saindo, tá? Aquela oxidação natural, mas mantendo ainda uma certa lisura da minha estrutura, não é necessário, tá? Então aqui é um ponto que eu divirjo um pouco do que a apostila fala. Gordura, moldante, ou seja, eu tenho que ter uma armadura limpa, tá? Por que gordura? Digamos que eu tenha a graxa. A graxa não faz parte do meu concreto, ela não faz parte do traço do concreto, então ela não tem que estar lá na ferragem. Isso ainda durante a pré-concretagem. Se eu continuar, eu tenho que ver aqui o pedido do meu concreto. Isso daqui tem que ser feito com antecedência e isso tem que estar no meu plano de concretagem. Eu não vou chegar amanhã, dia 15 de julho, e ligar na concreteira 10 da manhã e falar: olha, eu quero um concreto de 40 MPa. O cara da concreteira vai olhar para mim e falar: olha, senhor, não é pão. Você precisa se planejar, se organizar. Muito provavelmente ele irá falar isso para você. Planejamento de início e fim de concretagem, tudo isso ainda é pré-concretagem. Você tem que verificar se esse local de concretagem tem trânsito para chegar a esse concreto usinado. Por que se tem trânsito? Se essa betoneira fica parada na Marginal Pinheiros 2h30, seu concreto venceu. E o que eu faço? Não sei. Adeque um outro horário de concretagem. Mas tudo tem que estar especificado no seu plano de concretagem. Assim, sucessivamente, eu consigo fazer um checklist. Eu só debati aqui com vocês pré-concretagem. Mas eu consigo ter no meu plano de concretagem o durante e o depois. Eu consigo fazer isso. Olhem só as coisas aqui, um resumo do que eu preciso no meu plano de concretagem. Formas de escoramento, conferência, armadura, conferência, tudo que nós falamos. Posicionamento, está de acordo com o projeto? Não está? Aqui, durante a concretagem. Não falei muito durante a concretagem, mas aqui no nosso fluxograma resumo dá para se falar. A programação, os intervalos das chegadas de betoneira, está de acordo? A equipe que você dimensionou para o lançamento é adequada? Existe descontinuidade? Onde serão essas descontinuidades de acordo com o meu projeto? Você está usando que tipo de bomba? Você está usando o que para fazer essa concretagem? Que tipo de mangote? Tem mangote reserva?
Existe algum mangote reserva? Porque se aquele meu mangote lá furou, como é que faz? Adensamento durante a concretagem. Eu estou vibrando adequadamente? A bitola do meu vibrador é adequada para esse tipo de concretagem? Esse vibrador ele está encostando na ferragem ou na forma, o que não pode, porque isso vai gerar bolha e vai gerar bicheira depois da desforma do meu concreto. O escoramento é adequado, a minha forma ela está bem escorada, ela está bem presa. O treinamento da minha equipe de concretagem é adequado. Às vezes você vê lá o camarada segurando um vibrador. O vibrador ele tem que ser imerso a 90 graus, perpendicular ao concreto lançado. Às vezes você vê o cara lá segurando em todos os graus, menos 90 graus. Ele foi treinado adequadamente? Ele sabe por que o vibrador tem que estar a 90 graus? 90 graus por quê? Porque isso vai gerar um melhor adensamento do meu concreto, ou seja, um melhor preenchimento de vazios dessa minha estrutura. E também irá evitar que surjam bolhas dentro desse meu concreto, após a retirada das formas. Processo de cura. Como que vai ser o processo de cura? Vai ser cura química, cura úmida, o início, o término? Como que será o processo de cura dessa minha estrutura? Esse fluxograma, ele não fala, mas eu ainda tenho aqui, depois do meu processo de cura, eu tenho retirada de escoras. Se eu estou falando de uma laje, em quantos dias vai ser essa retirada de escoras? Ensaios do meu concreto duro. Quais ensaios serão? Quais as normas que regem esse ensaio? Ou seja, o plano de concretagem é um grande relatório onde tem que estar inserido o antes, durante e depois dessa minha concretagem que visa uma melhor qualidade desse meu elemento lá no futuro, e essa qualidade nos gera economia. O que eu tinha hoje para falar para vocês é isso. Nas próximas aulas eu vou partir daqui, falando do recebimento do concreto. E eu só vou desligar aqui a parte da gravada, que é o que eu vou jogar lá no Google Classroom, que já deu aqui 53 minutos.